Você está ouvindo o podcast PME Online, o canal do gestor de micro, pequenas e médias empresas. O PME Online é um oferecimento de Cybersul Softwares de Gestão. Olá, bem-vindo ao PME Online. Meu nome é Maico Valela, administrador da plataforma, que é formada pelo site, pelo podcast e um canal do YouTube. E hoje o tema da nossa conversa vai ser aceleração de pequenos negócios. Para conversar sobre esse tema, eu tenho o prazer de receber, de estar online comigo, a Ana Paula Pezotto Lima, que é cofundadora da Canguru Expert. E ela já está online com a gente. Tudo bom, Ana? Tudo bem, tudo ótimo aqui. Prazer estar falando com esse público, né, que eu me engajo tanto para levar conhecimento, e aqui na PME a gente tem o mesmo propósito de levar esse conhecimento de alto nível para o pequeno e médio empresário. Que bom, a gente desde já agradece a tua participação e já pede para tu falar um pouquinho o que é a Canguru Expert, quando é que surgiu, quais são as pessoas que estão envolvidas nesse negócio? Olha, a Canguru é uma aceleradora de pequenos negócios, de micro e pequenas empresas. A gente acredita na aceleração do crescimento da empresa a partir do conhecimento. É o conhecimento que leva os negócios além. E essa história toda começou em 2018, quando eu decidi sair da área corporativa e empreender, né? Naquele momento, eu tinha acabado de me casar e estava começando uma nova vida em Belo Horizonte. Eu morava em São Paulo, onde eu era executiva na área comercial de uma multinacional. E daí lá em BH, nessa mudança, o meu marido ficou feliz, né? Falou, poxa, agora não vai viajar mais e vai abrir uma loja de sapato, vai abrir uma loja de roupa, uma franquia, né? Ganhar um dinheiro. Aí eu falei, não, cara, você tá doido? Eu quero ter um negócio de impacto, né? Eu quero ter uma coisa que transforma a vida das pessoas. E daí foi que eu comecei a fazer uma pesquisa, né? Para entender qual era a dor do Brasil naquele momento. Partindo das metodologias já de startup, né, que começa um processo de validação a partir de uma dor, né, a dor que eu queria identificar naquele momento era a dor do país. E naquele cenário de 2018, eu acho que todo mundo lembra, né, a gente estava numa crise forte que vinha já do impeachment, né, da Dilma. A gente ainda teve a greve dos caminhoneiros, teve uma série de eventos que colocou o país numa crise grande, mas a principal dor do Brasil era o desemprego. E daí, a partir dessa dificuldade, eu falei, poxa, legal, vou ter um negócio que vai ajudar o país a ter mais emprego. E foi ali que eu fui pesquisar aonde as pessoas trabalhavam, né, onde a maior parte das pessoas trabalhava. E eu identifiquei que eram micro e pequenas empresas, e que essas micro e pequenas empresas representam 99% de todos os estabelecimentos brasileiros. Então, é muito relevante. E eu até me surpreendi, porque eu sempre vim da grande empresa, das grandes indústrias, que empregava 1.000, a última empresa que eu trabalhava empregava 5.000 pessoas. Né? E eu pensava que eram essas empresas onde a maior parte das pessoas trabalhava, e não. Mais de 50% da população trabalha nessas micro e pequenas empresas. Aí eu fiz contato com a Confederação Nacional da Indústria, passei um e-mail lá perguntando qual era a dificuldade dessas empresas para elas crescerem, né, empregar mais gente. E foi ali que eles me responderam que era a gestão do negócio. Né? Aquilo foi outra surpresa, porque eu também pensava que, em primeiro lugar, ia ser dinheiro, ia ser a parte financeira, né? E eu identifiquei que era gestão. E eu tenho uma história pessoal, que o meu pai era empreendedor, ainda é empreendedor, faz 36 anos que ele tem uma mercearia, né? E ele podia ter se tornado o maior supermercado do Paraná, né? Ele estava num momento maravilhoso quando ele começou, mas ele não se profissionalizou.
E foi por essa razão que eu acabei indo para a área executiva, que eu decidi sair daquela confusão, daquela bagunça, né, e ir para a universidade e que iria nunca na minha vida empreender, né? Então, na verdade, eu tinha era trauma de empreender, mas quando eu identifiquei que o problema do pequeno empresário era a gestão, fazia todo sentido com aquela história pessoal que eu tinha, né? O meu marido é empresário também, é um empresário de grande porte, e ele, na história da empresa dele, passou por um momento de mentoria, sabe, onde ele recebeu uma orientação, a empresa recebeu uma orientação que foi fundamental na profissionalização do negócio, né? E daí juntando tudo aquilo com a experiência que eu tive como executiva, onde eu também, eu sempre levava algo a mais para meus clientes, sabe, o povo achava que na empresa que eu tinha que vender o que era combinado, e eu queria levar algumas consultorias para dentro dos meus clientes. E aquilo agregava valor na nossa relação. Então, eu acabava vendendo mais, porque além de produto, eu entregava um serviço adicional que melhorava a produtividade daquelas empresas. Então, somando tudo aquilo com aquela pesquisa que trazia aquela informação real, que as empresas tinham problema de gestão, foi que eu desenvolvi um método que fosse no ponto crítico do pequeno negócio, para dar orientação para ele resolver um problema de uma forma prática, simples, e que fizesse, de fato, ele ter um crescimento de curto prazo. Muito interessante. Vários insights aqui já. Tu abriu um leque enorme. A gente vai ser difícil a gente se manter no nosso script, né? Mas eu quero fazer um rápido comentário da tua fala, da empresa do teu pai, que em 2018 eu pude lançar um livro sobre empresa familiar, né? E é um livro muito voltado para pequenas e médias empresas familiares, e lá na época da pesquisa também eu destaquei muito isso no livro, que 70% das empresas familiares não sobrevivem ao primeiro processo de sucessão e 95% não sobrevivem ao segundo processo de sucessão. E há uma série de questões ligadas à profissionalização do negócio, né? Não é... Muitas vezes as pessoas tentam minimizar esse tipo de situação e explicar que é porque os filhos não quiseram assumir o negócio, o pai não era autoritário e não deu, né, a gestão para os filhos. Mas na verdade tem uma série de questões ligadas à gestão, que tu acabou de falar. Então faz muito sentido tudo isso que tu falou, a tua experiência pessoal, né, de não querer assumir o negócio do pai. É muito interessante. Não, eu realmente não quis assumir porque ele não aceitava a minha interferência, assim como hoje eu ajudo muitos empreendedores que estão nessa segunda geração e tem esse conflito, né? E eles me procuram para conseguir equilibrar esse conflito de gerações também, entrando com conhecimento dentro do negócio. E nesse método que eu criei, ele funciona porque ele vai direto no ponto. Então, cada caso é analisado especificamente, sabe? E a gente faz essa conexão da dor, né, da dificuldade do que o empreendedor tem, da causa raiz que a gente identifica através de um diagnóstico. Então, o que a gente faz hoje para um pequeno empreendedor do comércio, do serviço, de área rural, é praticamente o que as universidades fazem, ou grandes empresas em ecossistemas de incubação mais sofisticados, que são voltados para as startups, as empresas de tecnologia. Então, a Canguru atende todo mundo que não é de tecnologia, justamente para conseguir levar, né, aquele expert que aquela pessoa precisa, que ela não teria condições de pagar por um profissional daquela qualificação, como um gerente financeiro, um gerente de vendas, né, um gerente de marketing, que dá as orientações do que ele tem que fazer para resolver aquela dor, aquela dificuldade, né? E a partir dali ele define um plano de ações com esse mentor, e em 6 a 12 sessões, onde ele vai
rodando esse plano em ciclos, né, de sessão a sessão, fazendo o negócio engrenar, né, para acelerar. É assim que acelera. Não tem milagre, né? Não tem fórmula mágica. A fórmula mágica é saber o que tem que fazer, executar, né? E a próxima questão que eu quero abordar contigo é sobre método, mas eu não posso deixar de destacar mais uma fala que tu menciona também um termo que eu uso bastante quando a gente fala de pequenas empresas familiares e processo de profissionalização, e tu mesmo falou, 99% são pequenas empresas e grande parte dessas são familiares, então são assuntos que estão muito próximos, né? E tu falou em diagnóstico, que eu também costumo repetir isso, que é muito importante tu fazer um diagnóstico de cada caso, e aí eu vou querer saber mais sobre esses métodos e sobre mentoria. E eu faço sempre analogia, né? Muitas vezes as pessoas perguntam por que um casamento acaba, né? Por que uma empresa familiar acaba? É o mesmo questionamento, nunca é um motivo só, ou nunca é o mesmo motivo. Tu precisa entender a realidade de cada negócio, de cada casal, para tu poder explorar isso e encontrar os verdadeiros motivos, que muitas vezes vão ser tratados, vamos dizer assim, né? Podem ser mentorados e outras vezes não, né? Algumas vezes realmente a ruptura é o melhor caminho. Mas vamos lá, falando de método de aceleração de pequenos negócios. O que tu consegue compartilhar? Quais são os principais métodos? Como é que funciona a mentoria durante esse processo? Explica para nós mais tentando fazer esse gestor enxergar como é que funciona esse processo. Michael, esse é o maior desafio hoje que eu enxergo para levar essa qualificação para o empreendedor de um micro e pequeno negócio, é acertar nesse método mais personalizado e customizado para a necessidade dele. Porque esse empreendedor, primeiro, tem no contexto em que ele está inserido, que é um pequeno negócio onde ele faz de tudo, né? Ele tem que produzir, vender, ele tem que fazer todas as tarefas, muitas vezes sozinho, né? Aquilo tem um contexto familiar, muitas vezes grande, como você citou, que são negócios muitos dentro de casa, que envolve a família toda no negócio. E por isso que esse método que a gente desenvolveu é para ele, de fato, fazer acontecer as ações práticas dentro do negócio. Então, primeiro a gente faz um diagnóstico, né, que é fundamental para ajudar ele a enxergar o problema, que ele muitas vezes está vendo só a ponta do iceberg, né? Ele está sentindo só a dor. Ele está sentindo a dor da falta de dinheiro, ele está sentindo a dor do colapso financeiro que ele está vivendo, que muitas vezes essa é uma das principais dores, mas isso é decorrente de falta de um planejamento de vendas, isso pode ser decorrente de questões que ele não tem um controle financeiro, de custo, de compra, de precificação, né, estratégias erradas do negócio. Para muito pequeno empreendedor quer vender, está no interior, quer vender na capital, né, e daí ele não calcula esse custo logístico. Então, o diagnóstico ajuda ele a enxergar aonde está a causa raiz do problema, e é ali que nós vamos tratar. Então, nós conectamos esse pequeno empreendedor com um expert, que é um gerente, ou um diretor de uma grande empresa, ou um empresário experiente. E eles adotam esse empreendedor, né? Então, a nossa fórmula, né, eu até brinco que ela tem uma dificuldade de ser copiada, porque o nosso mentor é voluntário, ele faz isso de coração, né? Então, a nossa fórmula envolve a questão técnica, que ele tem uma expertise naquela área específica, e essa vontade de fazer acontecer pelo propósito de acelerar esse pequeno negócio para impactar a economia e transformar a vida das pessoas. E a gente roda esse método num ciclo de 6 a 12 sessões, que funciona como um PDCA, que é uma ferramenta de melhoria contínua, onde você planeja, né, você faz acontecer, executa, que é o D, né? Depois você checa
os resultados que você teve com aquelas ações implementadas, e você vai para um novo ciclo de ações e roda isso durante 6 a 12 sessões. Então, a gente fazendo isso sistematicamente, com a ajuda desse mentor que vive aquela situação no dia a dia dele, né, de trabalho em grandes empresas, ele consegue, o empreendedor, encaixar, né, essa engrenagem que vai acelerar o negócio para o caminho correto, para o caminho de crescimento. Às vezes o caminho correto pode ser mais de um também, né? Isso que é interessante entender cada realidade, né? Cada realidade é muito... E esse é o grande diferencial. Porque quando você faz um curso, e é ótimo fazer curso, todo mundo tem que fazer cursos para adquirir muitos conhecimentos, mas muitas vezes você não sabe como implementar aquilo, né? Você fica perdido, ou toma muitas decisões, perde o foco, vai para vários caminhos diferentes. Então, você conseguir também colocar a sua energia, principalmente um pequeno negócio que tem recursos limitados, né, é importante encontrar o caminho de crescimento, né, colocar o barco na direção do vento, certo, para acelerar. Não, é muito interessante e obviamente que tu tem essa questão individual, né, de cada gestor, cada negócio, entender, mas eu acredito que vocês devem ouvir reclamações muito semelhantes, né, de negócio para negócio. Tu já comentou, já usou o termo dores, né? Então, devem ter dores comuns reportadas por gestores de diferentes negócios de pequeno porte, eu acredito, né? E muitas vezes, tu também chegou a comentar, muitas vezes se olha de fora, ou o próprio gestor olhando de dentro e acha que o problema dele é só financeiro, né? Quando, na verdade, a gente tem que descobrir por que a questão financeira está sendo tão impactante para a gestão daquele negócio. Eu vou compartilhar brevemente, te passar a palavra para falar das dores mais comuns, mas eu queria compartilhar brevemente um episódio que nós gravamos ano passado, e eu estava conversando com um gestor de mídias, né, que trabalhava com mídias e publicidade digital para pequenos negócios, e ele comentou que foi visitar um possível cliente, um prospect, e era uma loja, um lojista de shopping, uma loja apenas, então um negócio de pequeno porte. E a loja, ele se impressionou quando ele chegou na loja, uma loja muito bonita, mármores, móveis, né, de designs famosos, etc, etc. E na conversa, entendendo o público, necessidade, ele perguntou, olha, quanto é que vai ser quanto é que tu pretende o orçamento para então divulgar a tua marca nas redes sociais, né? E ele, eu acredito que eu quero gastar R$300 por mês. E um pouco antes disso, ele tinha dito que tinha gasto mais de 3 milhões na reforma da loja, né? Então a gente enxerga muitas vezes que o problema não é financeiro, não é que tá faltando dinheiro para colocar num plano de publicidade, para divulgar a marca, etc, etc. Às vezes, muitas vezes, falta um entendimento mais amplo, especialmente do ponto de vista de planejamento, né, de poder botar no papel quais vão ser as necessidades para o negócio e como ele vai distribuir esse orçamento, né? Então, eu acredito que tu deve ouvir muito, olha, minha dor é financeira, mas vocês conseguem enxergar que não exatamente é aquela, né? Então, eu queria ouvir de ti quais as dores mais comuns que vocês ouvem, mas, na verdade, quais são as dores que vocês conseguem diagnosticar com mais frequência, né? Olha, a dor mais comum é sempre a falta de dinheiro, né? Essa é a dor mais comum. E muita gente chega até pedindo para ter uma qualificação para fazer um empréstimo bancário, né? Ou para ter um investidor anjo, né? Já me pediram algumas coisas assim, sabe? Uma coisa tão específica, sabe? Então, deixa eu te interromper. Já conseguimos entender o seguinte: acelerar o negócio não é apenas colocar recursos neles, não é apenas colocar capital neles. Esse é o grande ponto, sabe? Teve um mentor que falou uma coisa muito... ele falou uma frase muito inteligente numa sessão que eu assisti,
e que era justamente um empreendedor que queria ir para um programa de televisão para participar de um reality lá para conseguir um investidor. E ele estava tão fascinado com essa ideia, e o mentor disse para ele, olha, uma empresa é igual, o dinheiro para uma empresa é igual a comida para um bebê. Né? Se você der demais a comida para o bebê, ele morre. Se você der de menos, ele morre. O bebê não pode comer uma feijoada, né? O bebê tem que ir comendo gradativamente até chegar, né? Papinha, leite, depois vai mudando, né? Coincidência ou não desse exemplo, estou com um bebê de 7 meses em casa em fase de introdução alimentar. Então faz muito sentido essa analogia. Agora você já sabe como é que é o dinheiro. Então, o dinheiro dentro da empresa, ele até é perigoso. Negócios que começam com muito dinheiro, né? É perigoso ter investimentos errados, né? E pessoas que estão pensando somente que o dinheiro vai ser a solução de todos os problemas, também podem estar cometendo outro erro, porque é o conhecimento estratégico do que você vai fazer com esse dinheiro, de como você vai aplicar esse dinheiro, de qual é a realidade da sua necessidade financeira para você crescer, é que vai potencializar o melhor retorno disso, né? Então, eu também tenho um caso recente agora, né, de uma empresa de um casal que me procurou muito desesperado, porque estava totalmente comprometido a renda familiar deles em função do negócio que não estava gerando receita suficiente para eles sobreviverem. Né? Um casal com 2 filhos já adolescentes e que tem um negócio dentro de casa. E na cabeça deles, eles me procuraram para conseguir dinheiro. Exatamente era esse o ponto. Não, a gente precisa de dinheiro para fazer uma fábrica fora de casa, e a gente precisa do dinheiro. E assim, o foco deles era o dinheiro. Eu falei, gente, o problema de vocês não é o dinheiro. O problema de vocês é, em primeiro lugar, venda, para fazer o dinheiro entrar. Em segundo lugar, a gestão do que vocês vão fazer com esse dinheiro que ele vai entrar. Né? E foi exatamente isso que aconteceu. E assim, na nossa primeira conversa, eu tive que dar um direcionamento muito duro para eles, já no diagnóstico, sabe? E isso é uma coisa que eu sempre digo para o empreendedor, que muitas vezes ele vai ouvir o que ele precisa, não o que ele quer. Né? Então, eu falei para eles que eles tinham que aplicar o 4S. Né? Lá no Japão fizeram o 5S, né? Que é uma metodologia de melhoria contínua também, né? Lá é o 5S. Aqui no Brasil, você já ouviu falar, Michael, do 4S? Não, conte pra nós. O 4S é o suor, saliva e a sola de sapato, entendeu? Então, esse empreendedor precisava... Funciona bastante. Fazer acontecer a venda, porque ele ficava sentado lá, né, na empresa dele, tentando vender tudo online, e ele precisava pegar o produto e ir oferecer presencialmente, né? Ele precisava fazer a venda acontecer. E muitos empreendedores que começam um negócio têm essa resistência de vender, tem um pouco de vergonha de vender na região, principalmente, né? Ele quer vender para fora para não se expor perto de casa. E é o contrário, gente. Você tem que ter forte ali perto de você. Todo mundo ali na sua região tem que amar seu produto, né? E você vai crescendo. O crescimento por caracol é o crescimento mais sustentável, porque daí você vai ganhando robustez financeira para conseguir investir na logística. Então, essa questão financeira, né, hoje, eles já fizeram 10 sessões, né? Eles fizeram 10 sessões, agora eles resolveram essa questão, aumentou as vendas, já não estão nem dormindo para produzir, e eles reorganizaram. O outro ponto, eles não sabiam quanto que eles precisavam de dinheiro para pedir no banco. Então, eles conseguiram fazer uma tabelação, né? Colocar na ponta, numa planilha, na verdade, tudo que era as dívidas, renegociar dívidas, né? E saber exatamente quanto que eles precisam para dar esse próximo passo. Então, as principais dores geralmente está ligada, sim, à questão financeira, mas a causa raiz
do problema financeiro, muitas vezes não é só o descontrole financeiro, né? É falta de ação de vendas, falta de planejamento de vendas, são custos, né, que o empreendedor não está controlando, compras mal feitas, o descasamento do pagamento, né, com a compra. Então, Fluxo de caixa. Do fluxo de caixa, né? Então, ele recebe com 30 dias e compra à vista, né? E ele não vai calculando isso, né? Vai se empolgando na venda, né? Então, tem que ter essa ajuda para conseguir controlar tudo isso. E outra coisa, processo, né? Tem muito empreendedor também. Eu tenho recebido muitos casos de empreendedor com problema de liderança, né? Com equipe também, que é outro problema, porque você não consegue extrair a melhor produtividade, né, do seu negócio. E então, assim, os problemas são inúmeros, mas geralmente, né, eu posso dizer que 90% começa, né, com essa questão financeira que também está ligada à venda. Muito interessante. Tu já avançou até para a questão que eu ia abordar mais especificamente, né, sobre como orientar essas empresas que estão ou que reclamam de dificuldade financeira, mas eu acho que tu já foi bastante assertiva quando tu tocou nesse exemplo, nesse case da família que veio até vocês. E eu vou só complementar quando tu falou, né, que muitas pequenas empresas, quando não tem planejamento ou não tem as expertises necessárias para gerir um negócio, quando recebem um volume de investimento grande, às vezes se perdem nessa execução, né, dos projetos, ou se perdem investindo errado, etc, etc. E o mesmo acontece quando tu tem uma venda, uma alavancagem de vendas muito grande e repentina, né? Que também quando esse pequeno empreendedor vem entrando muito recurso em caixa, muitas vezes não consegue calcular custos, planejar fluxo de caixa, etc, etc. Teve um outro case aqui que é muito comum dos empreendedores. Inclusive, essa empreendedora está retomando o terceiro plano dela de trabalho com a gente, de mentoria, porque foi um sucesso. Primeiro, ela procurou a gente que ela queria vender mais, que ela queria ampliar o portfólio. Isso foi em 2019. Aí, no começo de 2020, ela teve um problema porque ela vendeu mais, teve uma alavancagem de venda, estava tudo lindo. Só que ela pegou aquela receita, né, que ela se surpreendeu e fez um investimento pessoal, né, num apartamento, sabe? É muito comum essa confusão entre capital da empresa, do CPF e do CNPJ, né? O empreendedor que compra um carro novo, né? Ele viu que entrou mais dinheiro, poxa, vou comprar um carro novo, né? Vou trocar o apartamento. O apartamento ainda é uma dívida de mais longo prazo ainda, né? É um compromisso muito longo. Então, ela fez um investimento muito alto, aí o negócio entrou num colapso financeiro por causa de problemas ainda sazonais, né? E daí, com isso, ela procurou a gente de novo para ajudar a resolver o problema financeiro, né? Aí o mentor dela conseguiu ajudar ela a colocar a casa em ordem, vendendo negócios que eles tinham e que não dava mais tanto lucro, venderam várias coisas, reorganizaram, renegociaram com fornecedores, com funcionários, ficou tudo lindo, uma empresa faturando o mesmo que 5 outras faturavam, sabe? Então ficou tudo maravilhoso. Aí esse ano ela me procurou agora de novo, falou assim, Ana, agora eu quero resolver problema de custo, né? Porque eu acho que ainda dá para melhorar mais, porque ficou tão bom, né? Então, criar essa consciência a partir do conhecimento, né, e do aprendizado prático que essa pessoa teve, ela mesma viu que ela ainda pode melhorar mais. Né? Isso é o ponto mais legal, Michael, que a gente se esforça, sabe, para mostrar para o empreendedor que quanto mais ele se dedica no aprimoramento do conhecimento dele, dos processos, mais ele vai entendendo que faz sentido ele continuar nesse processo, né, contínuo e as coisas vão melhorando ainda mais. É mais lucro, mais rentabilidade, né, é mais tranquilidade para trabalhar, mais paz, né, na vida também. Além de sucesso, é paz. É verdade. E quando tu tá falando que eu tô
lembrando de alguns episódios, mas uma questão que eu costumo repetir também é que quando o empreendedor ele mistura as finanças pessoais ou da família com as finanças do negócio, isso se sustenta enquanto o negócio estiver dando lucro. Mas no primeiro momento que a gente tiver um prejuízo, esse empreendedor não vai saber se quem deu o prejuízo foi o negócio ou a família, né? E aí é muito difícil quando tu tá com, né, contas negativas, tu ter ciência para dividir as questões e reavaliar esse tipo de dificuldade, né? Muito do que tu tá falando realmente é uma questão de acesso à informação, de conhecimento, mas eu acredito, e aí eu já vou passar a pergunta para ti, que a gente tem muita questão, especialmente a gente tá falando de Brasil, né? Muita questão cultural, né? Porque muito se fala, o empreendedor isso, o empreendedor aquilo, mas o empreendedor somos todos nós, né? Qualquer pessoa hoje pode abrir uma empresa. Abrir uma empresa é a parte mais fácil, né? E aí, quando a gente avalia essas dificuldades do empreendedor, a gente está falando de dificuldades culturais do brasileiro, né? Tu não acredita que essa questão da carência de educação como um todo, mas especialmente da educação financeira, é um tema que a gente não vê em escolas, por exemplo, né? Muito difícil ainda, né? E dentro das faculdades também tu tem ainda muito segmentado por faculdades específicas, por áreas, uma administração, mas a maioria, quando tu olha de forma mais ampla, é uma cadeira que tu não passa em outras áreas, né? Numa faculdade de jornalismo, numa faculdade de comunicação, na área de saúde, tu não vai ter cadeiras específicas falando de educação financeira. Então, tu acredita que esse gap de educação financeira é uma delas, mas a gente pode avaliar educação de uma forma geral, ela também não contribui para essa dificuldade do pequeno e médio empresário? Não são coisas conectadas à cultura do brasileiro com essas dificuldades de gestão do empreendedor? Olha, agora você tocou na ferida, né? Agora você foi lá e já prolongamos o podcast, não vamos deixar o pessoal preocupado. Agora você, além de enfiar a faca, você torceu a faca dentro da ferida, porque eu tenho essa percepção tão forte que a educação é o maior ponto crítico desse resultado que a gente tem de ineficiência que a gente tem e desse valor que as pessoas dão para o conhecimento, né? O conhecimento não é uma prioridade, isso é uma realidade, né? Não é uma prioridade na busca do empreendedor. E para não dizer só empiricamente da experiência que eu tenho, né? Agora, recentemente, eu apliquei no mestrado de empreendedorismo na USP, né, em São Paulo, na Universidade de São Paulo, aonde eu vou me dedicar para explicar, para pesquisar, né, as razões por que o empreendedor de um pequeno negócio é tão alienado dentro da empresa a ponto de limitar o crescimento dele, né? E dentre dessas razões, eu imagino que esse é um ponto crítico, né? E eu quero elevar o nível dessa discussão que a gente está tendo aqui, Michael, que a dificuldade hoje, se você me perguntar assim, qual é o ponto crítico da Canguru, né? Se você for fazer um diagnóstico da Canguru, qual é a nossa dificuldade hoje de escalar o nosso negócio? É justamente engajar o pequeno empreendedor nessa busca de conhecimento. Engajar o pequeno empreendedor, convencer esse pequeno negócio, uma pequena oficina, um pequeno salão de cabeleireiro, né? Uma empresa uma loja de roupa, de sapato, sabe? Um negócio comum, né? E tradicional, é muito difícil você convencer esse empreendedor, sabe? Por inúmeras razões e fatores, que é isso que eu quero pesquisar, e eu entendo, e eu recorri à ciência, né? Eu estou recorrendo à ciência agora para investir nessa pesquisa, para entender isso e acertar nessa comunicação, porque eu tenho certeza que o que nós estamos fazendo aqui é um dos pontos também de partida para começar a abrir a cabeça do empreendedor para essa necessidade. Então, o empreendedor ele precisa
primeiro tomar consciência que ele tem que buscar conhecimento. Peraí, eu preciso dar um tempo aqui no que eu estou fazendo e me dedicar para entender da gestão do negócio, sabe? Então, é tão fundamental essa questão da educação, e a gente tem tantos gaps, né? Tantos gaps. Você vê, eu nem imagino o que vai ser o estrago, né, da própria pandemia nessa geração agora que estava estudando nesses últimos 2 anos, né? Mas falando do empreendedorismo em geral, eu vejo o seguinte: o pequeno empresário representa 99% das empresas. Hoje, tem uma pesquisa, na pesquisa no GEM, né, que é uma pesquisa feita por cientistas aí na região do sul de Curitiba, e eles fazem uma pesquisa anual, né, no Brasil. Eles identificaram que em 2019 e 2020, 88% dos CNPJs foram abertos porque as pessoas não conseguiram emprego. Então, foram catapultados para o empreendedorismo, né? Foram são jogados, pessoas arremessados, né? Que foram arremessadas para o empreendedorismo. Deus sabe lá a qualificação que elas têm, né? E elas estão empreendendo empiricamente, né? Na tentativa de sobreviver. Para mim, não é mais nem um empreendedorismo de necessidade, é um empreendedorismo de subsistência, né? E elas vão chegar lá como? Né? Como que esses negócios vão ser sustentáveis? Como que eles vão realmente, né, conseguir dar dignidade para essas famílias? Então, sem o conhecimento, isso não vai ser possível, né? E isso tem todo um trabalho de base para fazer nas escolas. Hoje, existem projetos. Inclusive, uma das doutoras da USP, a professora Luciane, da grade do empreendedorismo do mestrado profissional de empreendedorismo da USP, ela tem um projeto já há 10 anos para colocar todos os cursos universitários, em todos os cursos universitários, uma matéria de empreendedorismo, né, para que um médico saia da universidade sabendo como que é a vida real para ter o negócio dele, porque o médico, outro dia eu estava falando com o meu médico, ele falou assim: poxa, Ana, esse negócio do seu trabalho é legal, né, porque eu saí da faculdade formado como médico, mas eu saí para trabalhar no hospital, não saí preparado para abrir minha clínica, né? Então isso são os jornalistas. Aqui na Canguru, eu já atendi 2 jornalistas, sabe, que não conseguia ganhar dinheiro com o trabalho delas. Eu já atendi, eu estou atendendo 2 arquitetas, né? 2 arquitetas que não conseguem ganhar dinheiro, porque tem dificuldade de fazer a gestão do negócio, de empreender dentro da profissão delas. Elas estão preparadas para ser ótimas arquitetas, ótimos jornalistas. Então, existe mesmo esse gap na educação, onde o empreendedorismo precisa estar inserido. Já existem projetos, sabe? Não existem projetos na universidade. Eu até vejo mais, Maicon, mais coisa acontecendo antes lá na base, sabe? Existe muita discussão nas bases, né, das universidades, falando de empreendedorismo, mas o que eu não vejo tanto são mudanças para o empreendedor que está na ativa. Então, outro exemplo básico que eu vou te dar é sobre... eu faço essa comparação, é até legal ter essa oportunidade de falar aqui dessa minha ideia. Por que para você ter uma CNH, uma carteira de habilitação, você tem que fazer o teste prático, teste de visual, o teste das placas, né, o teste de conhecimento? Você faz inúmeros testes, independente se você vai ser um caminhoneiro, se você tem o estudo básico ou se você é universitário, todo mundo tem que passar por aquele processo para ser habilitado. E para abrir uma empresa? Para abrir uma empresa, você não precisa de nada. Você bota seus documentos lá, tal, sabe? Vão avaliar alguma coisa jurídica lá do seu nome, dos seus dados, e você não precisa de nada, e ninguém te orienta, ninguém te conta o que vai acontecer depois, sabe? Então, a minha pesquisa hoje, científica, que eu quero avançar nesse assunto, inclusive, para a gente mobilizar questões
de legislação. Por que a legislação não coloca algumas orientações quando a pessoa tira o CNPJ? Olha, seguinte, primeira coisa, você tem que ir lá no Sebrae, né? Eu não tenho problema nenhum de falar do Sebrae, adoro o Sebrae, sou parceira do Sebrae. E o que eles fazem é uma coisa, e o que a Canguru faz é outra coisa, sabe? E, assim, criar mecanismos. Na SBA, lá nos Estados Unidos, que é o Small Business Administration, que é quem seria o Sebrae aqui no Brasil, né? Eles têm uma regulamentação que quando o pequeno empresário vai pedir um empréstimo, né, ele precisa fazer um curso de gestão financeira, né? Por que aqui a gente não cria algum tipo de regulamentação? Né? Por que aqui a gente não cria algum tipo de regulamentação que coloca esse empreendedor para sentar e assistir uma aula sobre esse assunto? Então, assim, temos muita oportunidade, na minha visão, né, de melhorar a educação, né, de base, incluindo esse assunto, mas também a gente ajudar quem está hoje ali no front, quem está fazendo acontecer, né? Quem está sustentando esses 30% do PIB, que é os micro e pequenos negócios, né? Tradicionais, vamos dizer assim. Olha, a gente poderia gravar alguns podcasts, de novo eu faço essa observação. Pois é, nossa, passou muito rápido. Tu levantou algumas questões, eu vou me encaminhar para a pergunta final, mas antes eu tenho que destacar duas partes da tua fala. Eu vou começar pela final aqui, que tu fala em engajar, e aí eu acho que talvez uma das coisas que a gente mais ouça nos episódios de podcast, né, é sobre o papel do Estado, né? É quase um clichê já falar, né, que o Estado coloca as obrigações, impõe tributação, impõe uma série de legislações, de regras para cada segmento, mas se engaja muito pouco ou quase nada na formação desse profissional, na orientação, enfim, na capacitação desse empreendedor, né? E se coloca muitas vezes como, olha, ele está abrindo uma empresa, ele sabe o que está fazendo. E tu acabou de dar números aí que não é assim. Exatamente. Né? Então eu acho que nessa parte do engajamento realmente o Brasil engatinha, não se vê muitas ações eficientes nesse sentido, especialmente da parte do Estado, que a gente sabe teria um papel muito importante nessa questão. E a outra questão que tu começou falando disso, eu acho muito interessante, que eu tenho uma pequena contribuição para fazer, sobre esses empresários muitas vezes não quererem ser ajudados, sobre uma certa resistência nessa mentoria, não sei se eu posso dizer isso, mas eu vou compartilhar brevemente. Eu, por causa do livro que eu citei anteriormente, eu fiz muita palestra até 2020, antes da pandemia, e eu percebia muito isso. Nas palestras vinham famílias, vinham representantes da família conversar comigo ao final, e eu notava que muitas vezes eles vinham me questionar de uma questão de experiência, alguma orientação, mas o problema, a dificuldade não era com eles, era sempre com outra família, outra pessoa que eles conheciam, outro familiar, né? Outra empresa, né? Então, eu compactuo essa ideia. Muitas vezes, esses empreendedores, seja a empresa familiar ou não, eles têm dificuldade de encarar os problemas, de dialogar sobre o que realmente carece de mudança. Eu acho que há muito resistência pela mudança, muito medo do diferente, de fazer diferente, mas acho que também tem outras coisas ligadas eu sempre fiz assim, vou continuar fazendo, ou às vezes entrar numa zona de conforto que é melhor deixar acontecendo errado e ver até onde vai. Enfim, há questões culturais, eu acho que a gente já explorou bastante esse tema, mas há questões também de entendimento, de como encarar o empreendedorismo. Acredito que há uma leva de novas gerações que já tem uma visão diferente do que é empreender e do que são esses novos mercados, era da informação, etc. Mas a gente está talvez no meio dessa mudança aí, que a gente precisa mudar esse mindset de alguns empreendedores e buscar mudança, né? Porque sem mudança as empresas não sobrevivem, né? Mas eu vou me encaminhar para o encerramento. Já chegamos, falou que passa rápido, realmente estamos com mais de 40 minutos de podcast e é bom sinal, né? Quando passa rápido. Então eu queria a última provocação aqui.
Se tu pudesse dar um conselho, Ana, para quem tá pensando em empreender, eu sei que tu vai pensar em vários, né? Mas o primeiro, o mais relevante para essa pessoa que está prestes a abrir seu próprio negócio, qual seria esse conselho? Olha, o meu principal conselho é para buscar conhecimento, sabe? E buscar de uma forma contínua. Tenha sede para ter conhecimento. Se você quer ter um negócio, você coloca isso na sua cabeça que você precisa ter essa sede contínua. Depois que você abrir o negócio, que já tiver as coisas caminhando, continue nessa busca por conhecimento para continuar nessa melhoria dos seus processos, melhoria da compreensão do seu mercado, né, das suas estratégias. Cada conhecimento que você vai buscar vai te levar adiante, de uma forma sustentável. É isso que sustenta essas grandes empresas por tanto tempo, né? Se você pegar empresas familiares tão bem-sucedidas, né, de mais de 50 anos, né, são empresas que foram investindo nos melhores profissionais, foram investindo nas melhores metodologias, né, nos melhores processos. Então, o pequeno precisa pensar que o conhecimento é o que vai levar ele além, né? E fugir dessa zona de conforto que você mencionou, né? Na minha experiência, eu vejo tanto problema, sabe, que no dia a dia, né, dos pequenos negócios, que é por isso que eu decidi recorrer à ciência, né, para fazer uma pesquisa científica mesmo. E daqui 2 anos, né, quando eu acabar, Michael, eu quero voltar aqui e te contar o resultado do que aconteceu, tá? Já estou muito curioso. Pronto, daqui 2 anos eu vou sentar aqui e vou conversar de novo, porque para mim, o grande passo que a gente está dando já nesse momento aqui, e que esse canal seu é muito importante, já é para abrir a mente do empreendedor, né, para essas discussões de buscar conhecimento. Poxa, então tá, é verdade, eu não posso ficar aqui parado, né, cometendo os mesmos erros todo dia, né? Eu fiz uma análise, né, uma comparação com o mito da caverna do Platão, né, do empreendedor, né, dentro da caverna dele. A caverna dele é o negócio, né? Ele fica tão envolvido dentro do negócio que ele não vê mais nada do que está acontecendo fora da caverna, né? E você vê que daí vem uma pandemia. Para mim, a pandemia ela quebrou mais, ela foi mais dramática para quem não estava preparado, né? Para quem não tinha controle do próprio negócio, né? E isso foi muito triste, né? Mas e daí? Vamos continuar assim, sabe? Então, buscar conhecimento é o que fortalece os negócios, com certeza, e prepara o empreendedor, né, para qualquer dificuldade. Vai sofrer, mas vai sofrer com consciência do que está fazendo, né, tomando decisões mais acertadas, que vão levar o negócio para a prosperidade, né, que vai superar aquela dificuldade e vai para um outro nível. É o conhecimento. Grande, Ana Paula. Não vamos ficar 2 anos sem conversar, porque a gente tem muito conteúdo para compartilhar aí, né, dessas experiências. Vamos falar mais. Olha, outro dia eu estava pensando, né, como é que a gente faz isso para alertar? Porque a minha vontade é ir nos pequenos negócios. Você pega as cidades, você vai no centro da cidade, tudo igual. Porto Alegre, Londrina, que é minha cidade, São Paulo, é aquele monte de portinha, aquelas confusões, né? Aquela coisa assim que eu fico, gente, por que esse empreendedor, né, não deixa isso aqui mais organizado, né? Você vê a pessoa sentada atrás do balcão, podendo fazer tanta coisa, né? Então, por que ele não tem esse ímpeto de fazer um negócio melhor, sabe? Mas ele também não sabe, Michael. Então, para mim, o ponto é que ele não sabe. E o que a gente está falando é justamente para abrir a cabeça dele. Do mesmo jeito que antigamente as pessoas não sabiam que o cigarro fazia mal. Entendeu? As pessoas não sabiam. A pessoa fumava e achava bonito, né? O empreendedor de um pequeno negócio, ele pode estar achando que está tudo bem.
né? E ele não sabe que ele está com um problema grave ali, que ele podia estar bem melhor, que ele podia ter uma vida mais saudável, sabe? Então é isso que a gente vai trabalhar. E agora eu já estou considerando aqui a minha parceria com você. Eu te agradeço muito, tá? Dessa oportunidade. Tá certo. Parceria feita. Eu quero te agradecer, primeiramente, a participação. Vários insights interessantes, um conteúdo muito bom. E queria que tu deixasse os contatos da Canguru. Quem quiser entrar em contato com vocês, conversar mais. Por onde é que encontra a Canguru? A Canguru você encontra hoje pelo nosso site, canguruexpert.com, só.com, canguruexpert.com. A gente tem um canal de comunicação lá dentro. A gente também está nas redes sociais, no Instagram, Canguru Expert, e também no LinkedIn, tá? Então, a gente está com conteúdos diários lá no nosso Instagram, justamente levando pílulas que pode aí ajudar o empreendedor a tomar consciência de cuidar de algum tema importante que vai fazer a diferença no negócio dele. Sensacional, sensacional. Agradecer novamente e, para finalizar, deixar o convite para quem está nos ouvindo para acessar o site pmeonline.com.br. Lá vocês vão encontrar artigos exclusivos e link dos outros episódios. Um grande abraço e até a próxima. Você ouviu mais um programa PME Online. Visite o site para ter acesso a conteúdos exclusivos. www.pmeonline.com.br. O PME Online é um oferecimento de Cybersul Softwares de Gestão. Acesse o site www.cybersul.com.br e saiba mais sobre sistemas para pequenas e médias empresas.